vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora falando sobre os barramentos. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa o termo barramentos ou bus na informática. Percebe? A ideia do termo barramento se refere a todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro. Então, sempre que tu enxerga numa prova o termo barramento, barramento indica todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que deve ser observado são os tipos de barramento que nós temos apresentados nas provas de concurso. Por exemplo, o que significa o barramento FSB, que é conhecido como barramento frontal. Então, observa, FSB é o barramento frontal. A sigla FSB significa Front Side Bus, que, claro, traduzindo para o português, significa barramento frontal. Mas o que faz o barramento frontal? Ele é o caminho que liga o processador do teu computador, que é a chamada unidade central de processamento, também conhecida como CPU, ao chipset daquela placa-mãe. Então, o barramento frontal, ou FSB, é o caminho que liga o processador ao chipset da placa-mãe. Por isso ele é chamado de barramento frontal. Vamos a outro exemplo de barramento. Pega comigo agora a ideia do barramento da memória. O que é o barramento da memória? O barramento da memória é o caminho que liga a memória RAM do computador, que é conhecida como a memória principal, com o chipset. Percebe? O barramento da memória tem esse nome de barramento da memória justamente porque é ele quem vai ligar, vai conectar, vai permitir a transferência de dados entre a memória principal do computador, que é a memória RAM, e o chipset daquela placa-mãe. Por isso que ele é chamado então de barramento da memória, porque ele tem justamente essa função de ligar a memória principal do computador, repetindo, que é conhecida como a memória RAM, ao chipset daquela placa-mãe. Essa é a função do nosso barramento da memória. Vamos continuar. Existem alguns outros barramentos, que são barramentos mais antigos, não são mais muito utilizados hoje em dia, mas ainda devem ser estudados porque a sua sigla cai em algumas provas de concurso. Por exemplo, se enxergar um dia uma prova falando sobre a sigla ISA, ISA é a indicação de um tipo de barramento. Barramento que, quando era utilizado, servia para conectar placas de expansão. Então, tu tinha na placa-mãe do teu computador slots do tipo ISA, quer dizer, encaixes do tipo ISA, que eram utilizados para a conexão de diversos tipos de placas de expansão. Como esse barramento ISA ele acabou caindo em desuso, justamente porque era muito lento, surgiram outros barramentos que substituíram o barramento ISA. Vamos observar comigo, o barramento PCI. Esse é um barramento que também serve para conectar placas de expansão. Assim como o ISA, o barramento PCI também foi por muitos anos um dos principais barramentos para conectar placas de expansão lá na placa-mãe do teu computador através de slots. Então, por exemplo, uma placa de rede, uma placa de som no padrão PCI era conectado através de slots PCI da placa-mãe. Então, o barramento PCI era utilizado principalmente para conectar placas de expansão através de slots PCI da placa-mãe. Esse barramento PCI ele também é interessante porque ele inaugurou uma tecnologia que até então não existia, a chamada tecnologia Plug and Play. Antes do barramento PCI, a tecnologia Plug and Play não existia. E o que significa essa tecnologia? A tecnologia Plug and Play é aquela que, quando tu conecta um dispositivo no teu computador, esse dispositivo é reconhecido automaticamente pelo sistema. E observa, não só conecto com o dispositivo, como por exemplo, eu vou conectar uma placa de rede no meu computador através de um slot PCI, e vamos imaginar esse tipo de padrão como sendo um padrão Plug and Play. Aí eu conecto lá a minha placa nesse slot PCI e o sistema reconhece automaticamente que eu conectei esse dispositivo e me dá um alerta dizendo novo hardware encontrado. E ainda me promove um passo a passo para realizar a instalação correta do driver que vai permitir que aquele dispositivo funcione corretamente. Essa é a ideia de ser Plug and Play. É a capacidade de conectar um dispositivo no sistema e ele ser reconhecido automaticamente pelo sistema. Bastando então realizar
ou a instalação do driver, para que ele passe a funcionar perfeitamente, ou se o driver já está instalado, ele pode reconhecer o dispositivo conectado e já associar aquele driver e o dispositivo pode funcionar automaticamente. Essa é a ideia do termo plug and play, reconhecimento automático dos dispositivos conectados. Esse tipo de tecnologia plug and play surgiu a partir do barramento PCI. E é interessante perceber isso porque antigamente não existia essa tecnologia. Não tinha a ideia da tecnologia PCI. Não tinha a ideia de associar o PCI a plug and play. Mas logo que surgiu, já veio a ideia de associar plug and play para se tornar mais fácil de conectar os dispositivos no teu computador. Ok, pessoal? Bem, outro tipo de barramento que se tornou muito popular nos computadores era o barramento AGP. O barramento AGP também serve para placas, mas esse é exclusivamente para placas de vídeo. Também é um barramento que já deixou um pouco de ser utilizado em detrimento de outros barramentos mais rápidos. Mas o AGP é um barramento que serve apenas para placas de vídeo. Por exemplo, o AGP não é utilizado, não pode ser utilizado para conectar placas de rede no computador, não pode ser utilizado para conectar placas de som. Ele é usado especificamente para conexão de placas de vídeo. Essa é a ideia do nosso barramento AGP. Então, o barramento AGP, que fique claro aqui, é um barramento exclusivo para conexão de placas de vídeo no computador. Certo? Isso é muito importante. Bem, seguindo o baile da nossa história, nós chegamos no PCI Express. O PCI Express já é um barramento muito mais moderno. Quando a gente fala do PCI Express, nós estamos falando de um barramento que hoje em dia é um dos mais utilizados para a conexão de placas de expansão. Se a gente pegar PCI, AGP e o próprio PCI Express, vamos comparar esses três. Até o outro que eu disse aqui, ISA, PCI, AGP e PCI Express. Qual é o mais utilizado atualmente? Sem dúvida nenhuma, é o PCI Express, que atualmente é o mais utilizado dos barramentos para conexão de placas de expansão, porque ele é mais rápido. E ele, além de ser mais rápido, ele serve para diversos tipos de placa. Embora seja muito utilizado para conexão de placas de vídeo, ele não é somente para placas de vídeo. Isso é interessante quando a gente pensa no barramento PCI Express, porque a ideia dele é que ele serve para a conexão de placas de vídeo e outros tipos de placas. Então ele não é somente para placas de vídeo como é o AGP. O PCI Express serve para placas de vídeo e para outros tipos de placa. No entanto, ele é muito rápido, muito mais rápido que o próprio AGP. E se ele é muito mais rápido que o próprio AGP, qual é a conclusão que a gente pode tirar dessa história? Que ele passou a ser o principal padrão para conectar placas de expansão, porque ele é muito rápido e serve para diversos tipos de placa e não somente placas de vídeo. Embora hoje em dia a maior parte das placas de vídeo se utilizam do barramento PCI Express justamente porque ele é mais rápido e mais eficiente.